os muitos agentes naturais interferem nas mudanças climáticas e até mesmo a forma como se comportam as sociedades frente às suas economias influi em tudo isso. No ar que a gente respira, na chuva que cai, a emissão de poluentes, o crescimento desordenado das cidades. Bom, será que é possível gerar riqueza sem poluir? Para entendermos melhor como as ações do homem influem no clima mundial, recebemos o secretário executivo do Observatório do Clima, doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é o Carlos Rittel. Como vai você, meu amigo? Você está bom? Está na sua casa, está na sua casa. Senta, fica à vontade. Vamos falar de um assunto que é palpitante, que nos interessa. Afinal, fizemos biologia. Exato. Vamos tocar no assunto, caso eu acho que muito hoje se fala sobre iniciativas verdes. Muita bobagem também, mas se fala muito em iniciativas verdes, algumas louváveis, outras não. E o cuidado com o meio ambiente, que eu acho fundamental. Eu queria só que quem está nos assistindo agora soubesse o que é o Observatório do Clima. Tá, ok. O Observatório do Clima é uma rede, uma coalizão de organizações não governamentais, 35 organizações não governamentais, que atuam aqui no Brasil nessa agenda de mudanças climáticas, com o objetivo de promover o progresso em políticas públicas para que o país esteja melhor preparado para enfrentar os desafios, tanto no que diz respeito à necessidade de reduzirmos as emissões, a poluição, como também nos prepararmos para um clima mais hostil. Na verdade, o Brasil tem demonstrado nesses últimos anos um crescimento econômico bem baixo. Atualmente, então, é o que mais se comenta. Agora, como é que a gente pode explicar o aumento das emissões de gases poluentes se, na verdade, a população, em tese, está consumindo menos energia? Então, em 2013, que são os dados mais recentes produzidos pelo Observatório do Clima, as emissões cresceram principalmente por dois fatores. O aumento das emissões de desmatamento, a taxa de desmatamento anual na Amazônia cresceu quase 30%, 29% em relação ao ano de 2012, também pelo aumento de consumo de combustíveis fósseis. Menos etanol nos automóveis, mais gasolina, aumento do consumo de diesel e pelo acionamento de usinas termoelétricas a carvão e a gás natural, substituindo hidrelétricas por causa da baixa dos reservatórios. Exato, bom, está mais do que explicado, mas é verdade. Rapaz, eu fico vendo às vezes, Carlos, um combustível renovável que está aqui e tal, e os caras entram nessa de dióxido de enxofre, de monóxido de carbono, que depois de queimado, isso é uma tragédia, né? Mas, enfim, falar nisso, a gente está vendo, está acompanhando até agora esse incêndio lá em Santos, uma coisa medonha, né? E que foi na quinta-feira que começou isso e já foram 6 tanques, né, que incendiaram e eu fico preocupado com o impacto no meio ambiente, porque já tem peixes mortos, já tem uma confusão grande lá na Baixada Santista. E esse impacto no meio ambiente está gerando multas, até daquelas de 50 milhões, os números que a gente não sabe nem contar. Mas, e nesse caso, a fumaça, ela que é muito densa e tudo, mas ela pode ter mais desdobramentos, pode atingir, sei lá, outras cidades, outros estados? Sim, eu acho que devido à dimensão do incêndio, da quantidade de combustível que vem sendo queimado, de material inflamável que vem sendo queimado, o impacto ele deixa de se restringir apenas à região onde está localizado o incêndio. Ele vai se expandindo, essa poluição ela vai se dissipando, vai se distribuindo e as correntes de vento vão levando essa poluição para áreas muito mais longe. Meu Deus do céu. Estima-se que ainda vai levar alguns dias para... Vai. Até queimar tudo, né? Sim. Porque não tem como é que você vai apagar isso? A quantidade de combustível ali é imensa, então, infelizmente, é um acidente. Oh, meu Deus do céu. E olha que esse pessoal se preocupa com segurança. Olha de longe, olha isso de longe, como é que está. É impressionante. Ele se preocupa com segurança, eu vejo, mas de repente acontece, né? Agora, vamos falar do aquecimento global. Todo mundo fala um monte de coisa, mas o desmatamento ainda é um fator de preponderância nessa história? Aqui no Brasil ainda é. Historicamente, desmatamento e destruição de florestas sempre foi a principal contribuição do Brasil em termos de emissões de gases de efeito estufa que provocam um aquecimento global. Ainda é, apesar da redução
ao longo da última década, de taxas anuais de desmatamento, em especial na Amazônia. Mas o Brasil, apesar dessa redução, no ano de 2013 o desmatamento aumentou e a gente ainda continua destruindo florestas mais rapidamente do que qualquer outro país. Então, ainda é o principal fator. Mais do que qualquer outro país? Ouvi certo isso? Exato. O Brasil ainda destrói mais florestas do que qualquer outro, porque não são apenas florestas na Amazônia. A gente tem áreas maiores do que na Amazônia, no Cerrado, sendo destruídas. Ainda temos a Caatinga sendo perdida para virar carvão, partes da Mata Atlântica. Então, todo o país a gente sofre bastante com a destruição de florestas sem geração de riqueza. Você acredita em desmatamento zero, não? Olha, não é uma utopia, é plenamente factível. No Brasil, a gente tem áreas para a expansão da agricultura e pecuária. Vontade política é fundamental. Não, é isso que falta. Falta visão, falta modelo de desenvolvimento que considere a floresta como um ativo e não como um obstáculo, que é o que, em geral, o que acaba acontecendo, infelizmente. Agora, Carlos, você acabou de falar que no Brasil é o número 1, né, em desmatamento. Então, ele está na contramão da sua vocação natural. Por que isso? Então, nós ainda olhamos para a floresta como algo a ser conquistado, algo a ser dominado, e não como elemento fundamental, por exemplo, para a nossa subsistência, para fornecer água para o nosso consumo, para a agricultura, para as indústrias. Claro. E aí, então a gente continua destruindo florestas de uma maneira totalmente irracional. E além disso, a gente está revertendo uma vocação natural que o país tem de energias renováveis. A gente vem investindo mais e mais em combustíveis fósseis. Depois do advento aí do pré-sal, parece que a gente descobriu a salvação de todos os problemas do país, vai resolver os problemas na educação, na economia. E, de fato, a gente está colocando hoje 70% de todos os investimentos em energia no Brasil em combustíveis fósseis, sendo que todos os países no mundo têm que buscar alternativas como energia solar, com biocombustíveis, como nós temos no caso do Brasil, etanol, que andou abandonado nos últimos anos. E a gente tem que, e pode reverter essa história, mas não é isso que está acontecendo agora. Esgota. Vai acabar. Uma hora vai acabar. Sim. Ou seja, não é nem alternativa. Eu acho que é a verdade. A verdade é outra, não é mais combustível fóssil. Não, de fato não é. E a gente vê setores como o de energia solar, investimentos maciços em países em desenvolvimento como China e Índia, que vão multiplicar muitas vezes o que tem hoje. A China vai chegar em alguns anos a 100 gigawatts de energia solar, que é pouco menos, 2/3 do que nós precisamos aqui no Brasil, um pouco menos mais de 2/3. A Índia também em 8 anos vai chegar a isso. A gente em 10 anos talvez chegue a 2, 3 gigawatts de energia solar. Não vamos gerar empregos, vamos importar tecnologia num setor que sol não é recurso escasso aqui no nosso país. Claro que não. E eu vou até dizer uma coisa a você, com toda sinceridade. No futuro, quem vai dar as cartas é quem tiver tecnologia e quem tiver alimento e água. Ninguém vai beber petróleo. Isso eu posso te afirmar. Não vai, então, tecnologia. A gente vê, por exemplo, a energia eólica está sendo instalada de forma tímida ainda aqui no Brasil, mas até dá uma animadinha para a gente ver os cataventos lá funcionando. É tímido ainda, mas já é um começo. Eu, como brasileiro, eu tenho que ser otimista, tenho que acreditar, claro. Tenho que ter esperança. Porque o nosso potencial é muito grande, Rony. Então, a gente pode fazer muito mais do que a gente vem fazendo. Basta tomar as decisões corretas hoje. Claro. As pessoas falam, não, mas não pode fazer nada de madeira. Pode. Tira, replanta. Tira 1, planta 10. Pode. É simples assim. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Não, é aquela coisa do extrativismo, do saque. Isso é que eu acho complicado. Não sei se é a memória de DNA que a gente tem por parte dos nossos colonizadores ou se, na verdade, é um problema cultural. E aqui no Brasil a gente tem aquela cultura da abundância. Parece que os recursos nunca acabam, o que não é uma verdade. Já visto o que a gente fez com a Mata Atlântica, 93% da floresta foi destruída. Ricardo. E a gente vive essa crise de água agora que mostra que essa abundância é relativa. Se a gente não cuidar, a gente vai sofrer bastante. Entendeu o que o Carlos falou? Pois é isso. Medite então e entre para o nosso time, você que está nos vendo agora. Esse é o Carlos Hitler. Você é alemão? É alemão. Ascendência alemã. Sim. Ah, bom.
Nada é perfeito, eu também. Ele é secretário executivo do Observatório do Clima, a quem eu agradeço muito e deixo a porta aberta, caso quando você tiver alguma novidade, estamos esperando aqui. Foi um prazer. Obrigado. Com certeza será um prazer voltar aqui em outras vezes. Obrigado, Muito obrigado. Carlos Ritter, obrigado, querido.